É, Renê, dentro dessa evolução dos esportes, de modo geral, né? Eu falo para o voleibol, a gente tem uma certa faixa etária, né, que hoje está até mais avançada, onde você define, você comentou aí que diz, com 10 anos de idade você já identifica no futebol aquele Uhum, talentoso, né? Mas uhum, muitas vezes aquele que jovem parece ser uma grande promessa, quando chega próximo do adulto, ele uhum, não se abrocha, digamos assim. Porque aham, uhum. talvez mais jovens não são identificados como talento ou possíveis talentos e eles tomam um rumo que lá na frente eles se destacam e se tornam os grandes heróis ou Uhum. aqueles atletas de destaque. Isso é algo normal, digamos assim, no futebol? Isso é algo que faz parte do dia a dia ou essa definição realmente acontece cada vez mais cedo? Olha, Adriana, eu falei, lembra que eu usei o termo exceção? Uhum. Quando eu falei 10 anos, eu falei de exceção, né? O Neymar, com 10 anos, todo mundo sabia que ele ia ser um jogador fantástico, né? Um jogador fantástico. O Messi, a mesma coisa, o Pelé, a mesma coisa, todos muito jovens. Mas isso são exceções. Até porque eu acho que você definir e ir para a coordenação específica uma criança de 10 anos, como se faz hoje em dia, com 7 anos, eu acho uma covardia. Tem Uhum. clubes que têm time sub-7. Isso é uma covardia. O grande erro do Brasil, e por isso nós estamos perdendo muitos atletas, não jogadores de futebol, atletas, é porque a gente não trabalha a coordenação geral nessa faixa de idade. Bota ele para nadar, para jogar vôlei, jogar basquete, futebol de salão, handball, vai correr, vai para a pista, trabalha a condição geral dele, depois aí ele definiu, vou ser jogador de voleibol. Aí nós vamos trabalhar a coordenação específica, o gesto técnico dele. Quando você começa a pegar uma criança de 10 anos e começar a trabalhar o gesto técnico dele só para futebol, e aí, de repente, você chega aos 17 anos, que é a linha de corte, para mim, é a linha de corte de 17 anos. Ele não deu jogador, ele não deu mais nada. E às vezes nós estamos perdendo um jogador de handball, estamos Sim. perdendo um nadador, mas ele não vai poder, porque ele não vai ter tempo para recuperar isso. Então, é importante que a gente fale em exceção. 10 anos e ficou, e aquele cara foi, aquele é exceção. Não adianta botar ele para nadar, fazer tudo, porque ele vai jogar futebol, porque esse tá ali no DNA dele. Como é que a gente explica isso? Não sei. Se nós pudéssemos explicar isso, todo filho, né, do Pelé, o filho do Pelé não seria um goleiro, um mau goleiro, pô. Um absurdo isso, né? O pai fazia gol e o filho tomava gol. É uma contradição da vida fantástica. O que eu acho que a gente tem que fazer é a gente começar nesse Brasil, né, querido, amado nosso. Eu agora faço parte na Secretaria de Esporte e eu estou conversando muito com o secretário lá em Brasília, para que a gente dê oportunidade para eles praticarem tudo e tornarem-se atletas, e não jogadores de futebol, não jogadores de voleibol, não só nadadores, mas atletas primeiro, depois, então, você vai ser jogador de futebol. Respondendo a tua primeira pergunta, Vitor, quando o cara ia procurar um cara para ser jogador de futebol, não, eu quero um atleta, né? E depois disso, você tem que dar uma série de outros componentes para ele, para que ele possa continuar a carreira dele. Adriana, respondeu especificamente a tua pergunta, por que eles param? Por uma série de razões. Primeiro, a vida de um jogador de futebol é a contramão da vida. Uhum. Ele pode e entra num centro de treinamento aos 14 anos. Ele pode entrar, ele entra. Aos 14 anos, ele tem a primeira decepção da vida dele, porque ele é doido para jogar bola, como ele jogava em casa. E ele vai para o centro de treinamento, ele não vai jogar bola, ele vai treinar. É diferente. E aí, um erro que a gente está cometendo muito, nós estamos sistematizando o jogo dele muito cedo. Nós não deixamos ele jogar bola, ele criar, a inventividade dele aflorar plenamente e depois nós sistematizarmos isso. Aos 14 anos ele está sendo sistematizado.
Meu filho, você joga aqui de lateral direito ataca aqui, vem aqui, fecha aqui. Não, deixa ele correr o campo todo, deixa ele jogar uma grande pelada e depois, então, você sistematiza ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com 14 anos, a vida sexual do menino já está em atividade plena aqui. Antes eram os meninos, agora até as meninas estão nessas atividades também. Lá ele não tem, porque ele está recluso lá dentro. Alguns clubes têm a sua própria escola dentro do clube, a escola de ensino regular, né? De quinta a oitava. E eu acho isso um absurdo, porque às vezes ele não consegue trocar com o sexo oposto. Aí quando chegar com 20 anos, que ele está saindo profissional, aí que ele vai começar a trocar, vai ter problemas ali, às vezes desajuste. Esse é um ponto. Com 17 anos, ele está na linha de corte. Ele vai definir se ele vai ser um profissional mesmo ou não vai ser. Com 17 anos, o menino está entrando ou acabando, está entrando no seu segundo grau, ainda vivendo a vida, sem saber até o que vai ser da vida. Do futebol, ele tem que ser profissional de futebol. 17. Aos 20 anos, não tem mais jeito. Ele já é profissional. Aos 20 anos, o menino está começando a fazer o pré-vestibular, ou o Enem, e está entrando para a faculdade. Vai se formar o quê? Aos 25 anos? Vai fazer o MBA e vai entrar no mercado de trabalho aos 30. Aos 30, o jogador de futebol está aposentado. O que ele ganhou ou não ganhou, ele acabou a carreira dele. Então, é a contramão da vida. Some-se a isso um grande problema que a gente tem da fase de transição, é o que você falou. Você falou de transição de carreira, mas nós temos transição do menino, né? Ele até os 17 anos é um menino, 17 até 20 ele já passa a ser um homem, né? Do 20 ele passa a ser um profissional. Mas o que acontece? Se ele é bom, ele é protagonista do time dele, ele continua sendo protagonista, aí cai no profissional, com 20 anos, às vezes ele não é protagonista. Ele é coadjuvante. E ele ainda não viveu com aquilo. Ele tem 2, 3 performances ruins no time de cima e fica parado ali, jogado fora, porque estourou a idade. O que nós temos que fazer? E eu implantei quando eu estive isso no São Paulo. O menino da Sub-15, ele ia para a Sub-16, ficava uma semana e voltava para a Sub-15. Na Sub-15 ele é protagonista. Quando ele vai para a Sub-16, ele não é protagonista, ele é coadjuvante. E ele volta para cá. Da 16 vai para 17, volta, da 17 vai para 18 e assim vai. E da Sub-20 ele vai ao profissional e volta. Vai e volta, até que ele estoura a idade e está lá. O que aconteceu com ele? Ele sabe ser protagonista, sabe ser coadjuvante. Ele sabe estar no momento muito bom e sabe voltar um pouquinho, retroceder. Nós não temos esse processo nos clubes para ajudar. É por isso que, às vezes, ele sai e vai para a equipe profissional, todo mundo apostando nele. Quando ele chega lá com 20 anos, ele é mais um. Se ele não for exceção, como foram vários jogadores, né? Com 17, 16, 18 anos, vão no profissional e arrebentam lá. Isso é diferente. Agora, o normal não, ele vai com 20 anos, faz 1, 2 jogos muito mal, esquecem ele, começa a ser emprestado para clubes de menor expressão, aí ele se desajusta completamente. Então, por isso que nós temos muitos jogadores que eles param no meio do caminho.